Olá, eu me chamo João Everci Bimbato, filho, e sou aluno do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas pela Faculdade Unileia, e estou aqui fazendo aqui a disciplina de concentração gráfica e separação magnética, atividade 2. Essa atividade consiste aí são duas perguntas, né? Primeiro para explicar aí as teorias da gigagem e descrever o funcionamento do gig de Denver. Então, falando um pouco sobre a gigagem. O que é gigagem, né? A gigagem ele é um processo complexo, que consiste na separação das partículas dos minerais por meio da variação hidrodinâmica do leito. Essa variação ela ocorre por meio da pulsação, né, que é gerada aí, pode ser através de ar, de água, de diafragma ou pistão, né? Então, essa agitação do leito, né, da mistura, faz com que as partículas que possuem diferentes densidades, elas se separem, né, elas se concentrem. As que são menos densas tendem a subir para a superfície do leito, e saírem por transbordamento do sistema, e as mais densas tendem a ir para o fundo, saindo, concentrando para um outro reservatório. E a gigagem ela abrange duas abordagens, né? São as teorias aí a teoria da hidrodinâmica, que é chamada de clássica também, e a teoria da energia potencial. Aqui mais um pouquinho sobre o processo de gigagem, né? Que é um sistema feito aqui o movimento através de pistão. A mistura ela é agitada e aí ocorre aquele princípio que eu falei agora há pouco da separação, né, da concentração de partículas com uma maior densidade no fundo e as de menor densidade na superfície, onde saem por transbordamento do sistema. Aqui é uma imagem que mostra um pouquinho mais desse fenômeno da separação, da concentração das partículas, onde as partículas mais densas saem, né, passa aqui pela tela e saem do sistema para um outro recipiente, e aqui as menos densas saem por transbordamento, né? Aqui é um exemplo da concentração ideal, e aqui um exemplo da concentração real. Então, falando um pouquinho da teoria da hidrodinâmica, né, que ocorre aí por meio da observação do movimento, do fenômeno aí de movimento das partículas, né, dentro do leito do gig, e elas ocorrem por três mecanismos, né, a sedimentação retardada, a aceleração diferencial e a consolidação intersticial, né? Então, esses fenômenos aí ajudam nesses mecanismos aí na compreensão do fenômeno aí da teoria hidrodinâmica, né? A aceleração diferencial é o movimento de para e avança das partículas, né, onde as partículas mais densas vão para o fundo. E a consolidação intersticial, né, já é aí as partículas mais densas, menores, elas tendem a passar pelo espaço que existe entre as maiores, menos densas, né, e se concentram no fundo do leito. Quando fala também aí de que a água já não se comporta, o líquido, né, já não se comporta mais como água, devido à concentração ser muito elevada, já é tido como popa, a sedimentação que prevalece é retardada. Aqui falando um pouco da teoria da energia potencial, o que acontece aqui é uma observação do leito de forma plena, né, geral, não observa-se mais apenas as partículas, né, mas sim o leito, e nesse fenômeno, né, ocorre aí, né, a energia potencial inicial ela é maior antes da mistura do que pós a mistura. O que acontece? Durante o processo de movimentação do pistão, ou do ar, ou do diafragma, as partículas elas se agitam e depois elas se acomodam, né? As de densidade maior vão para o fundo, né? Acomodando, e as de densidade menor vão para a superfície, né? E também aí ocorre uma compactação, né? Uma diminuição no volume total, gerando aí então um deslocamento do centro de gravidade, e a energia potencial ela tende, né, a ir para um equilíbrio, né? Então ela tende a ser menor do que a energia potencial antes das pulsações. Aqui falando um pouco sobre o gig de Denver. O gig de Denver ele é um gig de crivo fixo. O mecanismo dele é por meio de diafragma, né, a movimentação, e a separação é feita através de crivo, e ele é muito utilizado aí para minérios de forma geral, né? Então, consiste basicamente aí no movimento do líquido por meio aí da injeção e retirada de água, e ocorre a separação, né, a concentração das partículas menos densas das mais densas. Bom, é isso. Obrigado.